Olá, sejam muito bem-vindos ao Externaliza, o podcast que coloca para fora todos os assuntos que muitas das vezes a sociedade não discute. E nós estamos na série Mundo Azul Desvendando o Autismo. E mais uma vez a gente convida aqui nessa mesa pessoas super especiais para aprofundar um pouquinho sobre os direitos do autismo. Você aí de casa sabe tudo que o seu filho contempla de direito? Então fica com a gente, já se inscreve nesse canal, compartilha, curte, para que essa informação chegue a muitas famílias. A gente sabe que existe uma carência aí de informação, principalmente quando se trata sobre o autismo, e a gente está aqui para ajudar vocês. Mas antes nós vamos falar dos nossos patrocinadores. E nós começamos falando sobre as Mães Atípicas Conectadas. O que é essa comunidade? E a idealizadora vai falar pra gente. Tudo bem, Lu? Ju, os Mães Atípicas Conectadas surgiu de uma necessidade minha com o meu filho, o Rafael, que hoje ele tem 8 anos. Eu sofri muito no início do diagnóstico, sem saber o que fazer, qual terapia, o que recorrer. E em conversa com uma amiga minha, ela falou: Lu, você está um pouco à frente dessas mães que estão recebendo o diagnóstico agora. Por que você não faz esse grupo de acolhimento? Então, o grupo Mães Atípicas Conectadas a gente iniciou dentro do Complexo Aruã, em Mogi das Cruzes, mas hoje a gente já expandiu, já tem pessoas de fora que está adentrando o nosso grupo. São encontros que a gente faz regularmente com o intuito de acolhimento das famílias que estão chegando e das que estão, e de trazer informação. Ótimo, acho que nunca informação é demais, e principalmente esse acolhimento, né, Lu? Então não tem patrocinadora melhor para esse episódio sobre autismo do que as Mães Atípicas Conectadas. E eu já convido vocês para seguir a página delas. Mães Atípicas Conectadas. É isso aí, gente, já segue lá. E claro que a gente faz o programa com vários patrocinadores, parceiros aí, como a Crave Rosa. A Crave Rosa, vocês sabem que tem loja física em Suzano, em São Miguel, e ali no Instagram elas fazem as vendas online. Então entrem no craverosa.store. Eu sempre tô vestindo aqui um look feito pelas meninas, e lá nos stories todos os dias vocês vão achar assim, ó, um look perfeito, ainda mais porque o final de ano tá chegando, né, gente? E se a gente for falar de look, a gente vai falar de acessórios. Hoje eu estou aqui com o colar das Mães Atípicas Conectadas, olha que lindeza que é. E claro que eu estou com um brinco de Inspirações JE. Inspirações JE são brincos de resina, ela faz à mão, e a gente super apoia aqui as empreendedoras também. A gente sabe que ali no autismo, muitas das vezes as mães recorrem também ao empreendedorismo. E JE Inspirações, vocês podem fazer as compras online. Lembrando que quem assiste o Externaliza tem 15% de desconto. E elas aí estão em lojas físicas, né? Tá na Tacara, que é uma loja super conhecida aqui em Suzano. Tá na Compacto. E agora a Rizelma também abriu o seu showroom. Todas as descrições a gente vai deixar aí no episódio, além de vocês verem aqui, ó, que tem um QR Code passando. Então é só mirar que você tem acesso a todos os nossos patrocinadores. E é claro que eu tenho que falar sobre saúde bucal. E vocês sabiam que saúde bucal começa na infância? Sim, gente. Se a gente começa a prevenir desde criança, esse adulto não vai ter traumas, não vai ter tantos problemas bucais como se tivesse resolvido desde criança. A odontologia pediátrica existe e tá aí pra gente atender desde bebê. Pra gente não ter crianças com lesões de cárie, com problemas de mordida, a informação muitas das vezes chega a partir da gestação. E aí eu convido vocês a fazerem parte ali na Clínica Nova Odonto. Essa clínica tá situada em Poá, eu faço parte, e a gente faz atendimento ali de pediatria até idoso em todas as especialidades. Então vamos ao episódio. Bom, a Lu, como vocês já sabem, tá aqui em todos esses episódios. A Lu é mãe de 3 filhos, sendo que seu caçula tem o espectro autista, nível de suporte 3. Além dela ser uma experta, super estudando e atualizada na área, principalmente na área de atuação dela, da educação física, ela também é pós-graduanda em análise de comportamento ABA. E como vocês viram, ela é idealizadora do MAC, Mães Atípicas Conectadas. E eu estou na mesa também com a Zuleika Miranda.
Passos de Lima Cardoso. Ela é advogada desde 2005. Ela é palestrante, atuante na área de consumidor, especializada em direito das pessoas autistas. Ela é casada, mãe de 3 filhos, o Matheus, a Olivia e a Sara, sendo que o Matheus também está no espectro autista nível de suporte 3. Lu, como sempre, sua presença é muito aguardada, porque você sempre abrilhanta o nosso episódio. E Zuleika, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante que são os direitos das pessoas com autismo. É isso mesmo, e a gente sabe que existe aí um mundo de dúvidas, né? Eu quero começar com alguns dados aqui, eu quero que você já fale se isso corresponde, tá? O transtorno de espectro autista é um distúrbio de neurodesenvolvimento que requer acompanhamento multidisciplinar, com equipes que envolvem pediatra, psiquiatra, neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicoterapeuta, fisioterapeuta, entre várias especialidades. O objetivo é estimular o máximo possível o desenvolvimento dos autistas dentro de suas possibilidades. Diante disso, a gente tem a Lei 12.764/12, conhecida como a Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista e foi a primeira a considerar os autistas como pessoas com deficiência. Mais recentemente, essa lei foi editada 13.146/15, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mais conhecida como Estatuto de Pessoas com Deficiência. Sendo considerado pessoas com deficiência, o autismo é destinatário dos direitos previstos no Estatuto. Isso corresponde? Isso mesmo. Antes dessa lei, a pessoa no espectro autismo ela não estava enquadrada como pessoa com deficiência, né? E aí essa lei garante vários acessos à pessoa autista, né? Desde prioridade, desde atendimento a um professor, um assistente na escola, a identificação do cordão do autismo também. Então, ela garantiu vários direitos à pessoa com autismo, né? Transporte, nossa, gente, a gente desculpa. vai permeando aí por esses direitos, né? Sim. Acho legal a gente começar falando, assim, de direitos básicos, né? Então, por exemplo, eu descobri que meu filho tem o espectro autista, eu não tenho condições financeiras para custear esse tratamento. Esse tratamento, como que ele é disponibilizado no SUS? É direito desse paciente? Tem uma ordem prioritária? Como que funciona? Sim. É direito da pessoa autista, não só por conta dessa lei, mas também pela Constituição Federal, né? E quem não tem direito deve procurar. Primeira coisa que meu filho tem autismo. Primeira coisa que essa pessoa deve ter é um relatório médico, né? É um atestado médico de um neuro, pode ser de um psiquiatra, pode ser até mesmo de um pediatra, com o CID, para que ela possa ter acesso a todas as terapias multidisciplinares que nós falamos há pouco, né? E, em regra, é fono, psicólogo, o terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Esses são os que são os principais e os mais usuais na equipe multidisciplinar, né? E aí a pessoa deve fazer? Ela deve ir até uma UBS, né? E deve, então, começar a solicitar, requerer esse tratamento multidisciplinar para criança autista. Em regra, é criança, né? Porque se descobre mais cedo, sim, né? descobre mais cedo. É importante a gente falar sobre isso porque tem a fase de investigação do diagnóstico. Nessa fase, os pais, então, não têm esses direitos assegurados. Ele precisa já ter o laudo. Por isso que os pais falam tanto sobre o laudo, né? Eu preciso ter o laudo com o CID, que é a classificação internacional, né, das doenças. Aí, sim, ela pode correr e deve ter esses direitos assegurados. É isso? Sim. Deve constar lá o CID. Se eu não me engano, o de autismo é F84. Né, para ter todos os direitos assegurados, porque sem um relatório médico, sem CID, você
sem esse relatório médico, você não consegue saber quantas horas é necessário para essa criança, você não consegue saber quanto de fono que ela precisa, quantas horas por semana. Deve constar então, nesse relatório, todas as especificações ali para o tratamento dessa criança. Certo. Ô Lu, e você, né? No que aconteceu com você quando você descobriu o espectro do Rafa, você tinha convênio na época? Como que foi? Sim, Ju, eu tinha convênio. E no convênio você vê essa facilidade? Como que você viu isso dentro do convênio? Ju, com a minha experiência, assim, a gente partiu já pro reembolso, né? Então a gente já tinham coisas que não cobria, então. Uhum. Sim. Que é uma coisa dura, assim, né? Sim. Porque os pais acham que o convênio vai cobrir tudo, né? Não, porque a gente pede o reembolso, né? Depois a Azul pode falar um pouco mais. Mas você entra com pedido de reembolso das terapias, por exemplo. No caso do nível 3 de suporte. Não consta no laudo do Rafa, feito pelo psiquiatra infantil dele, que ele não consegue ter esse transporte de ir até a terapia. Ele não tem essa condição de ir até a clínica, por exemplo. Né? E a clínica que atende o meu convênio é em São Paulo. E eu moro em Mogi. Então, existe essa distância, essa locomoção. Ele não tem esse pré-requisito de ir, né? Essa condição mesmo de ir. Então, tá descrito no laudo que a terapia tem que ser realizada na minha casa. E aí a gente pede esse reembolso no convênio. Geralmente, eles negam de primeira, né? Eles não vão cobrir. Então, isso você tem que ter documentado, né? A gente mandou o e-mail. Então, quer dizer, você começou ali, recebeu o diagnóstico, a sua batalha de direitos já começa. Sim, por isso que a gente fala, recebe o diagnóstico, né? O médico ali na observação clínica, como a gente disse, né? Em outros episódios, não existe um exame que vai diagnosticar. Então, a gente na observação, depois do diagnóstico, ele em sequência envia o laudo já para você entrar com esses recursos, né, de solicitação de direitos e tudo mais. E aí esse laudo tem que ser muito bem feito. Muito bem descrito. Principalmente na rede pública, porque senão vai ficar barrando em várias questões, né? Isso. Aí faz voltar pro médico, aí tem que refazer o laudo. Só é importante esclarecer que no relatório médico, ele já vai constar todas as dificuldades daquela criança. Tem dificuldade de linguagem, como a própria lei fala, né? Dificuldade de linguagem, comportamento estereotipado. Então, vai falar dos déficits sociais daquela criança, né? E aí, tendo todas essas especificações, vai constar quantas horas aquela criança precisa. Eu também tenho um filho no espectro autismo, então, como ele também é nível 3, ele tem muitas horas ali necessárias de aba. Então, deve constar exatamente o número de horas que aquela criança precisa. 40 horas semanais, 5 horas de fono. E depois que você tiver todas essas informações, esse laudo, você vai pedir a terapia multidisciplinar para o convênio. A maioria das vezes, o convênio vai... Se for um plano de saúde com rede credenciada, ele vai te direcionar para essa rede credenciada. E o que acontece com a maioria das mães? Está na fila de espera. Ou então essa rede credenciada, ela não tem o número de horas necessário para aquela criança, né? Para aquele tratamento. Ou não tem a qualidade técnica necessária para aquele tratamento também. Por exemplo, a criança tem apraxia de fala, que isso é muito comum nas pessoas do espectro autismo. E essa apraxia de fala, ela necessita de comunicação alternativa aumentativa, alguém que saiba trabalhar com isso, precisa de multigestos, ela precisa também trabalhar com prompt. Então, só um profissional qualificado consegue fazer atendimento dessa criança. Então, o convênio, por vezes, te indica uma determinada clínica que não tem a qualificação técnica, nem as horas necessárias que seu filho precisa. Isso é uma espécie de negativa, tá? Disfarçada. É uma negativa disfarçada, assim como a fila de espera também é disfarçado, né?
A gente sabe que a lei fala que é necessário, no máximo, 10 dias úteis de espera para o início desse tratamento. Não tendo, a pessoa deve ligar, então, na ANS, através do 0800 dele, ou fazer uma reclamação pelo site da ANS também. E então a ANS vai notificar esse plano de saúde para que ele comunique por que não iniciou esse tratamento, entendeu? E vai fazer com que seja, então, iniciado o tratamento na criança. A ANS, ela é uma espécie de centro de regulação, né? Que é como se fosse uma ouvidoria para os pais se comunicarem e falarem essas coisas que estão acontecendo. Ela normatiza, ela fiscaliza, ela até multa e pode até tirar um convênio, a atuação de um convênio, né? Uhum. Então, por vezes, o que ela faz é isso. Você tem que fazer esse tipo de reclamação lá para que tenha, então, o início. E se não tiver o início, por exemplo, dessa terapia para a criança, ela pode até ser obrigada a reembolsar a integralidade em outra clínica ou pagar diretamente para outra clínica o tratamento necessário para o menor. Mas na prática, isso vai ser um objeto de muita briga, né? Sim. E vai levar tempo, e a gente sabe que tempo é precioso. Leva muito tempo, mas é preciso ligar tanto na ouvidoria do plano como na ANS. Tá. Porque ela pode ser multada. E isso é muito importante. Elas não querem essa briga administrativa, né? O que é importante para os pais é entenderem, não desistir no primeiro não, né? Eu ia falar exatamente isso. É a tendência dos pais que já estão cansando, né? Já inicia brigando, né? Já inicia um tratamento brigando. E a maioria dos casos acabam desistindo, né? Quem tem uma condição um pouco melhor financeira acaba desistindo, né? Sim. E aí quem não tem essa condição financeira continua nessa briga exaurida com essas leis que a cercam, né, Zu? E às vezes a pessoa começa a briga antes de ter o laudo. Exato. Tem gente que observa no filho, viu aí teve informação na internet, viu alguns comportamentos, viu alguns sinais que aquela criança pode ter autismo, mas ela não consegue ter acesso a um laudo. Você entende? Aí ela entra em contato com o convênio, não tem neuro. Nossa. Sendo que eles têm que ter, a ANS fala que tem uma normativa que fala que tem que ter um médico especializado no prazo de 14 dias úteis. Então, a briga começa no começo, às vezes. Sim. Né? Isso quando você não depende do SUS, que não tem nem neurologista na cidade. Uhum. Então, aí você vai precisa pra uma recorrer. Fila de cross, aí fica nessa fila muitos meses. Ou né? convencer o pediatra a fazer Sim. um laudo para aquela criança. Muitas das vezes esse pediatra não quer ter essa responsabilidade. E aí isso daí vai virando uma bola de neve e quem paga é os pais e a criança. Sim, né? mas às vezes até por falta de informação, porque o médico pediatra, né, a lei fala que essa lei que você leu, a lei Berenice-Piana, ela determina que pode ter esse laudo médico, né, ainda que o diagnóstico não seja fechado, né? Sim. Mas aí a gente entra num ponto importante, que é a falta de preparo dos profissionais para fazer o laudo, né, Lu? Sim, que a gente abordou, né? E aí, se esse laudo não tiver bem documentado, bem realizado, aí realmente não vai conseguir, né? Sim. Então, eu acho que o que a gente precisa é uma conscientização. É o que eu sempre falo em todos os episódios. Os nossos episódios não são para as famílias atípicas, é para a sociedade. Então, o profissional de saúde que está assistindo esse episódio precisa se conscientizar que cada vez mais ele precisa sim, entender sobre o espectro autista. Esse paciente está chegando para todos os profissionais, né? Não tem mais como fechar os olhos, né, Lu? Não, você sabe que a minha dermatologista, ela trabalha no Santa Marcelina uma vez por semana. 1 ou 2 vezes por semana ela faz atendimento clínica médica lá, né? E lá teve um treinamento recentemente para todos os médicos profissionais da saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem sobre o autismo. Sim. E aí foi tão interessante que ela me mandou uma foto do treinamento e ela falou: Lu, tô pensando em você. Minha amiga, parabéns, porque a luta não é fácil, né? É o que eu falo, a gente tem pessoas que não têm noção do que é a vida desses pais, Sim. né? E aí a gente puxa pro lado emocional. Se você não tiver a capacidade, além do conhecimento, de se colocar no lugar do outro, porque como que você tem coragem de fazer uma família esperar tanto?
numa coisa tão urgente, né? E aí a gente está começando só o começo dessa batalha de direitos, que é a parte assistencial e a parte de saúde. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a inclusão escolar. Como que funciona isso na prática? Se existe, né? Se existe, exatamente. Porque na legislação ela existe, né? Existe aí hoje uma lei que garante um professor AEE, né? Que é aquele professor que ele é especializado. Então, geralmente é o professor que vai fazer o PEI da criança, né? Esse PEI é um plano de ensino individualizado, né? E ali vai mostrar o quê? Vai demonstrar ali quais são as dificuldades daquela criança. Então, vai avaliar a criança A e vai falar, essa criança não consegue pegar no lápis. Objetivo, pegar no lápis. Entendeu? E isso vai mudando. Então, a criança atingiu, o PEI não tem data certa de validade. Então, atingiu aquilo, vai para o próximo. Entendeu? E quem faz esse PEI, diferentemente do que acontece na prática, né, que são as equipes multidisciplinares que ficam ali observando o paciente e enviando relatórios para a escola, é o inverso, né? Deveria ser o inverso. A escola deve observar o aluno e ela deve ver as necessidades daquele aluno e colocar os objetivos traçados, né? A gente começa incluindo um aluno, começando com esse PEI. E depois desse parecer 50, que fala que teve um parecer agora 50, que acabou de ser homologado, que a gente ficou muito feliz, né? Ganhamos aí uma conquista, né? Para as crianças autistas, que é exatamente o PEI. O que acontece? Precisa de relatório médico para fazer o PEI. Gente, isso é um absurdo. Porque se a criança tem uma necessidade, Juliana, ela precisa ser sanada naquela necessidade, né? Eu tô vendo que aquela criança não consegue atingir a mesma coisa que as outras crianças. Então, ela precisa que o professor olhe para ela nas individualidades dela e faça esse documento. Sim. Até porque isso é o dia a dia dos professores, né? Exato. Eles lidam com crianças, cada um numa curva de aprendizado. Exato. Então, isso daí não é justificável. Isso é quando acontece a inclusão. Agora, o que acontece hoje são inúmeros problemas. O primeiro deles é recusa de matrícula. Nas escolas particulares hoje, elas te dão milhares de informações para não fazer. Mas a gente não tem estrutura. Isso é negativa, deve ser denunciado. Olha só, a gente aqui já tem 2 crianças autistas na sala, eu não posso pegar mais uma. Não existe uma limitação para ter uma criança no espectro autismo naquela sala, né? Mas olha só, eu vou ver, você vai lá, visita a escola, faz... Na hora que você senta e fala... Então, eu tenho um laudo aqui, essa criança, ela tá no espectro autismo. Como que a gente faz? Eu vou ver se realmente tem, ou se a escola fica enrolando para te responder, fala, eu vou te mandar um e-mail amanhã, vou falar com você. Isso tudo é negativo de matrícula. Então, a gente já conhece... Deixa eu entender. Pela lei, tanto escola pública como particular tem que ter inclusão desses alunos. Sim. Sim, inclusive é o que fala nesse último parecer, que não existe diferenciação, porque, na verdade, a escola particular, ela faz um serviço que era para ser público, né? Então, se ela faz isso, ela deve responder às mesmas normas educacionais da escola pública. Então, ela também tem que fazer tudo, incluir o aluno em todas as atividades, né? A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala muito sobre isso, as adaptações razoáveis daquele aluno. Então, puxa, é um aluno que tem dificuldade com iluminação. Bom, se o professor só fechar a cortina, já ajuda, né? Se o aluno não consegue se concentrar para fazer a prova e ele puder fazer a prova em um outro ambiente, já é uma adaptação razoável. Teve casos que o aluno não podia levar um lanche de casa em escolas públicas, porque falava que ele tem que seguir a mesma alimentação que os outros alunos. Seletividade, a gente sabe bem como tem é, uma né? característica que é a seletividade alimentar.
Sim. A maioria deles tem alguma seletividade alimentar. E não tem como ele comer a mesma coisa. É aversivo para ele olhar macarrão no prato. Ele vai passar. E a escola fome. nega essa pequena adaptação. Você entende que desde a privada até a pública é um problema estrutural que a gente vai ter que resolver isso. A lei existe. Mas Só precisa se investir na capacitação de todos. todo mundo. Né? Todos que estão envolvidos. A gente até falou num episódio, né, Lu, sobre a acessibilidade, que muitas das vezes as pessoas pensam, minha escola tem rampa. As pessoas ainda se conectam à acessibilidade com a parte estrutural do prédio, né? Então, explica um pouquinho o que é essa acessibilidade, Lu. Bom, eu, assim, enquanto a Azul tava falando, passou um filme na minha cabeça, porque eu tenho experiência de algumas escolas. Eu tive negativa de escola. Antes, eu vou responder sua pergunta, mas eu acho interessante os pais saberem disso, né? A sensação de quando a gente recebe uma negativa é de você sentar no chão e chorar. Você sai tão, assim, se sentindo tão excluído, de o seu filho ser tão... É uma situação tão humilhante, Ju, que você fala assim, meu Deus, como que pode? E na época eu não tinha o conhecimento de que era uma prática criminosa. Senão eu teria realmente ido aos fins. E hoje, você me fala o nome da escola, eu falo, eu não indico por isso, por isso, por isso. Né? E é aquilo, conheci a escola, tive indicação de que era a supervisora do caso do Rafa na época, fui conhecer e tudo mais, e eu tive a negativa. E a minha sensação, juro, a minha vontade, eu me lembro perfeitamente, sentar na guia e chorar. De tamanha crueldade, né? E sobre essa acessibilidade, né? O pessoal, que a Ju falou, o pessoal acha que essa parte física, de rampa, de elevador, de corredor, de banheiro adaptado. Só que a acessibilidade, tem algumas escolas que bloqueiam essa entrada, essa comunicação. Bloqueiam a entrada de uma AT, bloqueiam tantas essas trocas que são tão importantes para a evolução daquela criança, daquele aprendiz, daquele aluno, que a gente acaba falando, meu Deus, o que eu faço, né? Teve uma escola esse ano que eu ia matricular o Rafa em Mogi, que ela não me permitia participar da reunião de entrada. Iam se reunir todos os profissionais que atendem o Rafa, a supervisão, todos os profissionais. E você como mãe? E eu como mãe não poderia participar da reunião. Eu falei, tudo bem, então como mãe eu não posso participar, mas eu atendo o meu filho, então eu posso participar. Não, você não vai poder participar. Eu falei, mas qual é a justificativa? Qual a justificativa? Até hoje eu tô esperando. Gente, é um absurdo. Discriminação. Até hoje eu tô esperando. E ele não está nessa escola? Não, claro que não. Passou ali 2 dias. Então, Lu, pelo que você tá falando, da descoberta do diagnóstico até hoje, a escola ainda é uma luta para você? Ainda é uma luta. Ainda é uma luta. Tem escola que já me falou que quem faria o PEI seria a supervisão do caso. A supervisão do caso geralmente é formada em psicologia, ou que nem a Renata, né? Sim. Fonoaudiologia. Não tem conhecimento em pedagogia. Sim. Não tá ali 4 horas e meia com a criança na escola. Pra ver quais são as necessidades, o que ele precisa. Nossa, gente, é muito... Dá até raiva, assim, quando a gente ouve falar. Sim. Porque são profissionais... Não são profissionais leigos, né? Da educação, que entende de formação. Como que pode agir desse jeito? Dá trabalho. E a gente Dá tem trabalho. que... Dá... Desculpa te interromper. Dá trabalho porque a acessibilidade que ela está falando tem também a ver com adaptação de material. Sim. Adaptar material dá muito trabalho. Imagina você ter numa sala 20 alunos e você ter que adaptar um tipo de material para um aluno que não lê nada. Então você tem ali que colocar só figuras. Aí você tem que pegar outro material para aluno que cola as figuras. É outro material. E outro aluno autista que até entende. Só que ele precisa de outro tipo de adaptação. Figuras maiores, porque ele tem um TDAH também, né? Então são 3 materiais diferentes que o professor tem que ter, além dos outros alunos que ele tem que dar conta ali na sala de aula, né? E o que tem mais contratações, demanda né? muito. E o que tem que se fazer? Eu acho que não, sabe, Ju? Eu acho que vai um pouco do engajamento dos profissionais que estão dentro da escola. Porque o que tem que se fazer na entrada de uma criança? Um rastreio. O que essa criança consegue fazer?
O que ele consegue segurar no lápis? Como que tá essa coordenação motora fina dele? Como que tá grossa, né? E a gente tá falando muito do autismo, mas também tem as adaptações, não é só para os autistas. Sim. As escolas precisam ampliar a visão para a síndrome de Down, para a dislexia. Aí é muito fácil, mais fácil o caminho da escola jogar a culpa no diagnóstico. Ele não aprende por conta disso. Por conta do autismo. Ele é autista, ele não vai conseguir fazer. Não. Enquanto há o que fazer, aquela criança vai aprender. De uma forma diferente, adaptada, como a Azul falou, dessa adaptação do material, que é importantíssimo. É direito deles, essa adaptação. A Sim. escola não pode se negar a adaptar o material, nem a matricular uma criança, nem fazer adaptações razoáveis com relação a tudo. Até na educação física, a Lu pode falar melhor sobre isso. Se aquela criança ela não consegue fazer o que os outros fazem, então vamos adaptar para que aquela criança não fique excluída. Tudo que tira aquela criança, que exclui. Porque hoje existe uma grande discussão também, né? Eles falam que tudo que você tira do igual ali, né? Eu tirei aqui, não é igual ao outro, eu já estou discriminando. Não, é o contrário. Eu estou discriminando exatamente porque eu não dei suporte para essa criança aqui poder aprender como as outras, ou tanto quanto as outras, né? Então acontece muito isso na escola. Na verdade as pessoas usam essa fala de maneira errada, né? Você não tá mandando incluir, então estamos tratando todos iguais. Exato. E não é isso, né? É dar mais para quem precisa mais. Exatamente. Aliás, isso daí é um princípio até da legislação do SUS, né? Sim. Nossa, é muito assim, é muito complexo, né? A gente vira ativista, né? Não tem como, não tem como. Mas o mais importante de falar a respeito de tudo isso é que você deve denunciar. As mães têm que denunciar. Elas precisam ir na diretoria de ensino, precisam ligar na secretaria de ensino. Elas precisam fazer isso para que aquela escola não faça isso novamente, para que ela não seja reincidente nisso. E uma hora, se ela não suportar isso, ela fecha. Sim. É melhor uma escola fechada do que uma escola não inclusiva. Sim. Né? E aí eu acho muito importante as redes de apoio, né? Igual a Lu falou. A minha sensação foi sentar e chorar e se sentir só, né? Sim. É o que toda família sente. Ela se sente naquela batalha sozinha. Se você tem uma rede de apoio, que seja as mães atípicas conectadas, obviamente essa mãe já vai... Lu, aconteceu isso na escola, o que eu faço? Então, por isso que a gente sempre reforça a importância de estar conectado a alguma rede de apoio. Sim. Que é o que vocês acabaram de falar. Você se torna ativista porque ou você ou o seu filho tá fora de tudo, né? Exatamente. Não tem como, né? E então a gente tá num episódio aí muito incisivo de fazer valer os seus direitos, né? Sim. Ô Zuleike, fala um pouquinho dos direitos em relação a transporte, o que essas famílias têm de amparo, né, em relação a isso. Eu vi também que tem algumas isenções de impostos, né, em compras de veículo, isso corresponde? Sim. Vamos lá, compra de veículo. Tem direito, a pessoa com espectro autismo, ela tem direito a comprar um veículo de 70 até 120 mil. Certo. Tem a isenção do IPI e do ICMS, né? A isenção aí, se eu não me engano, do IPI é de 70 a 120. Você tem direito dessa isenção até 70. De 50 até 120 não. Tá. Então, e do ICMS também, até 70. E o IPVA, você pode ter direito à isenção total, mesmo que você não tenha comprado um veículo novo, né? Essa compra é feita, você vai na concessionária, você conversa com o vendedor, você fala que você quer comprar e ele mesmo já vai te direcionar. Olha, os carros PCD são esses. Ele vai te mostrar. Chegando lá, você vai pegar as informações com ele. O que eu tenho que fazer? Esse formulário aqui. Então, você vai precisar ir num médico, que ele é ligado ao Detran. Vai precisar, então, fazer com que o médico veja a pessoa com autismo, ver se é isso mesmo, né? Então, ali ele vai ver se aquela pessoa tem a condição que se enquadra no espectro autismo. E aí, você vai voltar, vai ver a forma de pagamento, né? Tem como financiar. Mesmo sendo menor, tem
tem essa possibilidade. Ou você vai pagar à vista aquele carro, e aí depois o carro vem, né? É meio que uma encomenda que é feito para os veículos novos. Isso todas as concessionárias fazem, mas a gente sabe que também tem os despachantes que fazem isso tudo, né? Tá. Eles pegam toda a sua documentação e enviam, eles fazem tudo, você só retira o carro. Né? Da data da nota fiscal de um veículo novo, você tem 30 dias para você pedir o IPVA. Se você já tem um veículo, não tem dinheiro para comprar um veículo novo, você vai ter esse veículo usado, mas eu quero um desconto no IPVA. Então, essa pessoa vai até o ano corrente. Então, por exemplo, esse ano dá tempo ainda de até 31 de dezembro de 2024 pedir essa isenção do IPVA para a próxima cobrança aí, né? Para o próximo fato gerador. E aí, se tratando de pessoas que a gente sabe que existe uma motivação aí financeira, é muito importante saber que tem direito a essas isenções. Né? É importante falar também que tem essas isenções. Um deles tem um prazo de 4 anos que você pode trocar por um novo veículo, né? Então, você deve esperar esse prazo para você poder pedir um novo veículo PCD. É importante dizer que se a pessoa autista for menor de idade, você tem que entrar com uma ação judicial, né? Para que você possa, então, vender o veículo e informar por que você quer vender aquele veículo. Eu quero comprar um novo. Já informa na concessionária, já fala qual veículo que você vai trocar. Porque aquela pessoa autista, ela não pode ser prejudicada com a perda de um bem, né? Porque o veículo, Juliana, ele fica no nome da pessoa autista, né? Também é importante falar que aqui em São Paulo, os autistas que são habilitados não estão conseguindo, da forma administrativa, essa isenção. Apesar da lei ela não diferencia isso, autista nível 1, nível 2, nível 3, não fala nada disso com relação a essas isenções. Eles têm entendido que se a pessoa pode dirigir, ela tá tudo bem com ela não precisa desse desconto. Isso aí é para criança, é para o menor, autista ali que tem mais dificuldades, entendeu? Mas se ele for atrás, ele consegue ganhar. Sim, judicialmente alguns sim. Tem estados que não estão conseguindo. Não me engano, é no sul. Eles não estavam conseguindo. Mas aqui em São Paulo ainda dá para entrar com ação também. Só procurar a Defensoria Pública. E não precisa gastar, procurar um advogado. E entrar com essa ação para conseguir, então, ter esse desconto. Porque é ilegal, né? Sim. Seria ilegal. Aí eles também têm direito à vaga especial. Sim. A vaga especial é muito fácil. Até vim conversando com ela, não sei porque ela não tem. É possível fazer tudo isso de forma online. Tá. Você tem direito ao cartão, como equiparou a pessoa autista com o deficiente. Certo. Você tem direito a estacionar nessas vagas. E é muito fácil tirar também, em Mogi das Cruzes, por exemplo, só com o laudo, a foto da criança, comprovante de residência, você já consegue retirar através do WhatsApp mesmo. Sai na mesma semana, já sai o cartão. Também tem direito ao transporte aéreo, né? Não a pessoa autista. Nesse caso, esse direito a viagens aéreas não é para a pessoa, mas para o acompanhante, porque geralmente a pessoa autista precisa de um suporte. E aí quem tem esse desconto é a pessoa que vai dar suporte para ela, 80%. Teve uma mudança no ano passado, porque antes a gente estava pedindo para todos os autistas, sendo de qualquer idade. Agora, eles entenderam que só acima de 16 anos de idade que pode pedir esse desconto do acompanhante. A justificativa é o Estatuto da Criança e do Adolescente, já que nenhuma criança viaja sozinha mesmo, ela já necessita de um maior de idade ali para ser o suporte dela, né? E transporte público tem direito a... Transporte público também, o municipal, o intermunicipal, tem desconto também nesses transportes.
Aí a pessoa tem que ir, cada um na sua cidade, né? E requerer levar o laudo. Geralmente eles pedem o laudo ou o CIPTEA, que também é aquela documentação que a pessoa com autismo pode tirar, que é muito fácil. No estado de São Paulo você tira também pelo WhatsApp, né? Pela internet, você entra lá no site do governo, pela cidade de Mogi das Cruzes, eu tirei pelo WhatsApp, então tá tudo muito fácil hoje. Geralmente é laudo, foto, você também... E ela vale em território nacional, né? Para identificar essa pessoa autista. E aí, Lu, a gente tem que falar também sobre... A gente fala muito da criança, né? Falando de intervenção, falando da descoberta do diagnóstico. Mas a gente tem que frisar que essas crianças estão crescendo, né? Existe hoje alguma política nacional em relação à inserção desses adolescentes, adultos no mercado de trabalho? Vai depender do suporte dele, né, Ju? Mas acho que em quantitativo, acho que a Azul vai poder falar. Mas vai depender do suporte. Por exemplo, suporte nível 1, ele teoricamente, visivelmente, terá uma vida atípica, né? Porém, com algum suporte de psicoterapia, né? De alguma medicação ou outra. Ele vai estar ali na sociedade. Mas ele está inserido tanto na parte acadêmica também, né? Não só na parte de trabalho. Você pode ver aí na internet, às vezes soltam, o fulano autista se formou em medicina. A gente tem casos assim já, né, Zu? Sim. E então, assim, tanto na área acadêmica quanto na área profissional, sim, eles vão ter essa inserção. Tudo vai depender do nível de suporte, né, daquele aprendiz. No caso do Rafa, já dificulta mais essa inserção no mercado de trabalho, na parte acadêmica, por conta dos déficits que ele tem, né, por conta da deficiência intelectual e tudo mais. Ô Zuleika, e existe algum incentivo em empresas para contratar esses colaboradores? Sim, na verdade, a cada 100 funcionários, ela tem que ter uma vaga para pessoa deficiente, que pode ser também uma pessoa dentro do espectro, né? Pode ser uma pessoa autista. Muitas empresas, e existe hoje algumas agências que elas já estão fazendo essa mediação. Então, a pessoa autista já sabe que tem algumas dificuldades, eles preparam o local para essa pessoa, né? Porque também tem a questão da pessoa com deficiência poder sair do trabalho para fazer as próprias terapias, né? Então, eles também levam isso um pouco em consideração, né? E o que hoje a gente vê que muitas pessoas autistas, elas nem querem falar que são autistas, porque o mercado de trabalho trata de forma infantilizada, né? Elas sentem esse preconceito. Elas sentem esse capacitismo, está revisando o trabalho que antes não era revisado, né? Então, eles sentem também tudo isso, né? E a Lu comentou aqui do nível 3, nível 2 também, que é mais complicado, mas a gente sabe que hoje existem algumas clínicas que elas já trabalham isso um pouco, Lu. Eles fazem um trabalho que eles treinam aquela criança para atender, por exemplo, numa lanchonete. Aprender a fazer atendimento em lanchonete, aprender a servir uma pessoa, aprender a ser repositor, né? É o jovem aprendiz já, né? Isso. Ela pode entrar tanto como jovem aprendiz, como quanto funcionário mesmo, né? Você sabe que eu li um artigo da Pós e falando sobre um adolescente nível 2, 3 ali naquela transição de suporte. E ele trabalhava como repositor num hipermercado, né? No supermercado. E ele tinha alguns comportamentos interferentes, aqueles comportamentos que eles apresentam de formas inadequadas para a sociedade, né? E eles fizeram um treino com ele de tempo. Por exemplo, se a cada meia hora ele não emitisse um comportamento desse, eles reforçavam com um item reforçador para que fizesse sentido para aquele jovem adulto, né? Que ele já estava quase que um adulto. E isso me fez lembrar, porque esse treino é muito importante, né, para essa vida futura desses nossos autistas. E nesse artigo, eles obtiveram sucesso dessa redução, quantitativamente falando, desses comportamentos inadequados que esse jovem apresentava. E eu não me recordo qual era o comportamento, mas eles conseguiram reduzir até quase zerar o comportamento
só reforçando por um período de tempo, né? Que daí a gente vai entrar em terapia, é outro assunto. Mas por um período de tempo ele era reforçado. Isso também, né, Zu, é interessante porque é um treino. Sim. Mas ele não foi, esse adulto, né, esse adolescente, jovem adulto, não foi treinado antes, como a Zu expôs, que tem algumas clínicas que já estão preparando esses nível 2 aí, dependendo do suporte 3, para inserção no mercado de trabalho. Eu acho que essa é uma grande preocupação, e aí nós temos duas mães na mesa, né? Como que será o futuro desse adolescente, desse adulto, né? Uhum. Então, é algo que a gente precisa também começar a debater como sociedade, a fase da adolescência, né? Sim. Sim. E a gente está aqui falando sobre as leis, né? Elas existem e garantem muita coisa. Por exemplo, a lei fala também que é garantido à pessoa autista um núcleo de moradia. Então, existe, eu sei que existe hoje no Rio de Janeiro. Eles estavam para começar um em São Paulo também. Esse núcleo de moradia é para capacitar as pessoas autistas a terem a vivência ali, a vida diária, entendeu? A sobreviver sozinho, porque alguns autistas são filhos únicos, né? Uhum. E quem no futuro vai cuidar desses autistas, né? Então a lei garante que eles tenham acesso a essa moradia, tenham acesso ao mercado de trabalho, tenham acesso a sair né, durante a redução de jornadas de trabalho, para que eles possam fazer a terapia dele. Inclusive pais de crianças autistas que sejam da rede municipal, estadual, enfim, funcionários públicos, né, federais, tem a jornada que pode ser também reduzida a 50%, sem que haja nenhuma redução de salário, né? Uhum. Mas aí ele tem que justificar lá, olha, não tem ninguém para levar. Sim. Se eu não levar, ele vai ter prejuízos, entendeu? Tem alguns requisitos que ele precisa preencher ali, que são necessários para que ele tenha direito a isso. A rede privada pode dar? Talvez uma outra empresa que seja... ela tenha como inclusão também, né, a visão dela, mas geralmente não existe isso na rede privada, né? É mais na pública, ele tem esse direito garantido também, né? Uma coisa que a gente precisa também debater é essa parte da inclusão dentro das empresas. E não só desse funcionário que você precisa ter, porque eu sei que eles têm uma parte de também... dedução de impostos, sim, né? Por ter um PCD. Né? Ninguém faz nada ali, de a gente graça. sabe, de graça. Mas, além disso, eles precisam construir dentro dessas empresas essa rede de inclusão. Então, ter terapias, ter, inclusive, palestras para os colaboradores falando sobre isso. Minha amiga trabalha numa empresa que é muito legal. Ela tem essas rodas de conversa, ela faz parte desse núcleo de inclusão. Então ela até me conta, assim, dá até um ânimo, né? Porque é muito legal ela contando os projetos que tem dentro da empresa. E aí quando a gente fala de inclusão, falando até sobre gordofobia, vários assuntos e várias temáticas. Sim. Então, eu acho que o principal, é difícil, o caminho, pelo que você está explicando, é burocrático. Sim. Não são coisas tão fáceis assim. Você vai ter que lutar, você vai ter que, muitas das vezes, ter uma assistência jurídica, né? Mas também existe um caminho de esperança. Afinal de contas, é o que a gente vem falando, né? 1 a cada 36... ali é um número que está crescente, não tem como. Não é uma coisa mais fora da nossa realidade, né? Ou o mundo se adapta a isso, ou vai entrar em colapso. Não tenho muito o que fazer, né? Sim. Inclusive, uma curiosidade minha, que eu queria perguntar para você. A gente fala muito sobre os pais, sobre os tutores, né? O autista, ele tem direito de tomar as suas próprias decisões? E quem faz a parte... exatamente. Quem vai relatar isso é o médico. Sim, ele tem capacidade civil. Tanto é que o autista... Ele vota... exatamente. Tá. Ele pode votar, isso independentemente do nível. Tá. Ele pode votar. Ele deve se alistar, né? Ele deve se alistar. Então, ele tem a capacidade civil para todos os efeitos legais ali, né? Quando chega num nível como
A gente vê muito autista que realmente não tem essa condição, ele é totalmente incapaz, ele não consegue compreender. Então o médico faz ali um relatório dizendo, olha, esse autista ele não compreende os comandos, ele não consegue entender o que é perigoso ou não. Essa pessoa não tem. Então, porque o espectro, né, é muito amplo. A gente vai ter autista juiz e a gente vai ter aquele que não tem nenhuma capacidade. E aí sim precisa, quando for maior de idade, um curador, menor de idade, um tutor. E tudo isso também precisa ser legalizado. Você entra com uma ação, pedido de curatela, pedido de tutela, né? Se não for os pais, porque os genitores, o pai e a mãe, sempre são os responsáveis pelo menor. Na ausência deles, pode ter um tutor, que pode ser uma avó, uma tia, uma madrinha, né? Aí tem que judicializar também. Legal. Bom, gente, estamos chegando aí ao final. Passa rápido, viu, né? Ao final do nosso episódio. E no final eu sempre peço para vocês deixarem uma mensagem aí para o nosso público que está assistindo. Eu espero que esse episódio aí alcance muitas famílias, né? Então eu vou pedir para você, Zuleika, aí você vai olhar para a câmera, tá? Fala aí uma mensagem final, incentivando como fazer valer os seus direitos. E fala como que as pessoas te acham. Eu sei que você dá palestra às vezes no Mães Atípicas Conectadas. Como que o pessoal te acha e como fazer realmente na prática valer esses direitos. Sim. Eu quero falar para você que talvez esteja no espectro autismo ou seja responsável por uma pessoa autista também, que você deve sempre se orientar. Não deixa de correr atrás dos seus direitos, não deixa de se informar. Nós temos hoje muitos meios de informação. Não denuncie em caso de discriminação. Vá atrás de todos os direitos garantidos que seu filho tem, porque a vida atípica já é cheia de desafios diariamente. E a lei está aí para que você possa usufruir. Eu espero ter colaborado de alguma maneira. E não desista de procurar todos os direitos para me encontrar Zuleika Passos ou Autizantes. Isso. E Lu, você como mãe, qual é o seu sonho de futuro em relação aos direitos, à validade desses direitos para o autista? Olha, Ju, é um desafio, né, para você, pais responsáveis, cuidadores. Não, como a gente já mencionou hoje, vire um ativista pela causa. Vá atrás, se empodere, busque uma informação, se for necessário, com um advogado, vá na defensoria pública, não sei, mas vá se empoderar desses direitos que você tem e faça valer. E não aceite os nãos, não se sinta menos, como eu já me senti com esses nãos recebidos, né, dentro do espectro. E eu espero que essas leis, com a nossa luta, porque realmente é uma luta diária, talvez até horária, mas não desistam e que com essas nossas lutas, tudo isso, esse quadro possa mudar daqui a uns anos. Para vocês me encontrarem, eu estou no @Mães Atípicas Conectadas. Pode me mandar direct. Já vieram algumas mães dos episódios. Acho importante falar sobre isso. E nós estamos à disposição de vocês. É isso, gente. Acho que foi um episódio que a gente pincelou sobre todos os assuntos. E se tiverem dúvidas, podem deixar nas mensagens. Pode contactar a gente através do Externaliza, que na medida do possível a gente vai se abraçando e vai defendendo aí todo mundo junto a mesma causa. E aí o Inspirações JE mandou uma lembrancinha para vocês duas. Muito obrigada. Mimo. Muito obrigada. Espero que vocês gostem, que vocês usem. E eu quero encerrar esse episódio agradecendo Muito lindo. Obrigada. a gentileza, esse papo que a gente sempre leva de maneira tão honesta, né, Lu? Agradecer a sua presença. Tenho certeza que muitos corações aí vão ser abraçados e que esses pais vão sim lutar e sabe ter um norte de onde começar. Muito obrigada por vocês duas estarem aqui conosco.
E quero aproveitar e pedir para você, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem, aproveita o QR Code que está passando, né? Se precisar falar, aciona as mães atípicas conectadas. No QR Code tem aí o WhatsApp para vocês conseguirem falar com a Lu, né, no caso. E aproveitem, gente, espalhem essa informação de qualidade e façam valer o direito de vocês. Nós estamos aqui para abraçar vocês, abraçar essas famílias e pôr a sociedade a pensar que mudanças são necessárias. A gente precisa aí se colocar como sociedade e alcançar esses objetivos dessa luta não ser tão ferrenha, né? Não ser uma luta tão desgastante como a gente sabe que é o dia aí das famílias atípicas. Então vem com a gente, faça parte desse movimento, se inscreva e até o próximo episódio.